Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, muito bom nós estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para prestarmos culto a Ele. Nosso Deus é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, e hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 8. Uma série de exposições nessa carta, hoje a 14ª mensagem, e nós vamos falar sobre a nova vida, a vida agora pelo Espírito. Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler até o versículo 17. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos aprendido nesta carta do apóstolo Paulo aos Romanos muitas coisas a respeito da vida cristã. Paulo começou sua carta dizendo que todos os homens são pecadores. Paulo ousadamente escreve dizendo que todos nós já nascemos nessa condição de pecado. Ninguém precisa pecar para ser pecador. Nós já nascemos pecadores. É o que Paulo diz no capítulo 1 e enfatiza no capítulo 2. Depois Paulo fala que o que salva definitivamente é a revelação de Deus contida no Evangelho. E ele diz que esse Evangelho, mais do que uma mensagem, é o próprio Jesus Cristo. Os judeus achavam que seriam salvos pela lei. Eles se apegavam ao ritual da circuncisão e guardar a lei, os 10 mandamentos. Paulo diz que é impossível para o homem guardar os 10 mandamentos. Que, na verdade, a lei, sendo boa, santa, justa, ela deu ocasião para o pecado, porque ele não conhecia pecado se a lei não dissesse não cobiçarás.
Hoje de manhã eu falei sobre isso. Todos os pecados têm como raiz a cobiça, e a cobiça está no nosso coração. Então todos nós cobiçamos porque todos nós somos pecadores. Então a lei que é boa, ela nos mata porque ela dá ocasião ao pecado que, sendo mal, Paulo disse, mostra sua malignidade, nos matando por causa da lei. Então nós infringimos a lei de Deus, logo estamos condenados ao inferno. A lei que era para a vida, disse Paulo, se tornou para a morte, porque ao desobedecer a lei de Deus, nós insultamos a Deus, provocamos a sua ira e temos Deus como o inimigo. Então, como é que nós podemos agradar a Deus ou viver segundo a vontade de Deus? E aqui no capítulo 8, Paulo, depois de ter reconhecido, lá no finalzinho do capítulo 7, sua miséria, não é? Ele diz assim, miserável homem que sou. Eu disse que esse aqui é o princípio funcional da conversão verdadeira. Se alguém não reconhecer que é miserável, não se converte dos pecados. Se alguém ainda não se convenceu das suas misérias, não é crente. Porque só pode se arrepender dos pecados quem olha para si e diz o que Paulo disse, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no finalzinho do capítulo 7 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, agora há uma nova lei para nós cristãos, que Paulo denomina de a lei do Espírito. Então, a verdadeira liberdade está em viver também debaixo de uma lei, mas não da lei moral, mas da lei do Espírito. E essa lei nos proporciona uma nova perspectiva de vida. Nós vivemos uma nova vida, um novo padrão, um novo jeito de ser, de ver as coisas ao nosso redor, de entender a realidade à nossa volta, de enxergarmos a nós mesmos. Tudo na vida do cristão muda. Seus conceitos mudam, seus valores mudam, o entendimento sobre sua própria vida, seus planos, sua família, tudo aquilo que tinha um determinado valor passa a ser ressignificado, reformulado, tudo passa a ser novo, passa a ser diferente agora, vivendo debaixo da lei do Espírito. E nós vamos ver isso aqui em algumas partes, né, porque o texto ele é comprido. Primeiro, nessa nova vida não há mais condenação, é o que Paulo vai dizer do verso 1 ao verso 4. Nós não estamos mais condenados, graças a Deus, glória a Deus. Não há condenação para os cristãos, para os filhos de Deus. Tudo aquilo que Paulo vinha dizendo, olha, a lei nos transforma em inimigos de Deus, nos coloca sob juízo, sob ira, não está mais sobre nós não estamos mais subjugados, né? Não estamos mais debaixo dessa culpa por infringir a lei. Como Paulo vai fazer isso? Primeiro fazendo uma declaração. Veja no verso 1. Portanto, agora, quer dizer, essa nova vida, neste novo momento, nós que conhecemos o Evangelho, para nós, nenhuma condenação há. E ele novamente enfatiza, para os que estão em Cristo Jesus. Desde o início, Paulo está dizendo, olha, a ira de Deus está sobre todos os homens, porque a criação revela que Deus existe, mas os homens não aceitam a revelação de Deus. Logo, aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo desta condenação. Então há uma condenação sobre os ímpios, mas sobre os crentes, tanto judeus quanto gentios, todos quanto foram chamados, e aqui inclui nós, a Igreja de Jesus, nós não estamos mais debaixo de condenação. Então, essa é a dinâmica da sua vida. Nenhuma condenação há para mim. Não há condenação sobre mim. Paulo explica, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele está falando sobre um novo princípio normativo, uma nova maneira de viver, né? Um novo regulamento de vida. Lembra que a lei, ela dizia lá, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 10 mandamentos. Nós não estamos mais debaixo da culpa por não cumprir os mandamentos. Porque agora há uma nova lei, a lei que ele chama de o Espírito de vida em Cristo Jesus. Vejam a ação da Trindade, Deus Pai dando a lei, o Espírito Santo atuando em nós, ministrando através de Jesus Cristo,
que cumpriu cabalmente a lei de Deus. Ainda no verso 2, ele diz que essa lei me livrou de uma outra lei. Qual? A lei do pecado e da morte. Quando Adão pecou, ele desobedeceu também um princípio, que a gente pode chamar aqui como lei. Adão não tinha a Bíblia escrita, né? Deus não deu uma Bíblia para Adão, mas Deus deu um princípio normativo, uma exigência, uma ordem direta. Olha, você pode comer de tudo, menos do fruto que dá o conhecimento do bem e do mal. Então Adão era um homem livre, dentro de uma restrição, de uma limitação que Deus deu para ele. Dessa árvore você não pode comer. Ele quebrou essa lei, ele quebrou esse princípio. E nós estávamos debaixo dessa lei chamada de lei do pecado e da morte. Paulo já tinha dito isso. Ele falou que o pecado abriu uma porta, essa é a ideia de Paulo, e a morte ele personificou. O pecado abriu a porta e convidou a morte, pode entrar. Então, quando Adão pecou, essa porta se abriu e a morte entrou. Então, aonde há o pecado, a consequência é a morte. Ele compara a um trabalhador, né? O salário do pecado é a morte. Então, quem vive no pecado desemboca na morte eterna. Não é só a morte física. Morte aqui é condenação eterna. O pecado e a morte caminham de mãos dadas. Quem vive dissolutamente no pecado vai encontrar-se com a morte eterna lá na frente. Então, ele me livrou, é o que Paulo está dizendo. Como e quando Deus me livrou? Aqui a gente precisa entender o passado remoto e o passado recente. Para Paulo, Deus nos livrou da lei do pecado e da morte quando Jesus morreu na cruz há mais de 2 milênios atrás. Quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, Deus já estava libertando você e a mim da lei do pecado e da morte. Esse é o passado remoto. Passado recente é quando Deus nos chamou. Quando nós conhecemos o Evangelho, entendemos a salvação somente em Jesus Cristo, aí Ele trouxe à minha vida a realidade do que Ele operou há mais de 2000 anos. Então vejam, quando Jesus morreu na cruz, a sua morte tem suficiência para salvar a humanidade. Jesus morre e sua morte é suficiente para salvar qualquer homem. Mas no passado recente, a sua morte é eficiente àqueles que ele chama, o que a gente entende como os eleitos de Deus. Não é que Jesus não seja poderoso o suficiente para salvar toda a humanidade. Ele pode fazer isso, mas a sua morte é eficiente somente nos cristãos. É isso que no sínodo de Dort, que no princípio calvinista, entende como expiação limitada. Não é o mundo todo que será salvo. O limite é a igreja de Jesus. Ele morre pelo seu povo. Então, aqueles que creem, que entendem o Evangelho, que são chamados pela fé. Aí no verso 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. A lei é boa, é perfeita, é santa, mas o que é impossível para a lei? Salvar. Por quê? A lei não pode salvar? Pode. Por que ela não salva? Porque ela ficou enferma pela carne. A palavra enferma aqui é enfraquecida. A lei é boa, só que eu não consigo cumprir a lei. Por isso que eu li de manhã um texto em Êxodo, quando o povo recebeu os 10 mandamentos, eles fizeram uma assembleia solene e disseram para Moisés, Moisés, nós vamos obedecer. Tudo o que Deus mandou, nós vamos obedecer. Qual foi o resultado? Ninguém entrou na terra prometida, todo mundo pereceu no deserto, exceto Josué e Calebe. Ué, mas e o povo não falou que ia obedecer? É um retrato do cristianismo moderno, atual. Tem muita gente dizendo, não, eu morro pelo Evangelho. E eles também, não, Moisés, a gente vai obedecer. Paulo disse, a lei que me era para a vida tornou-se para a morte. Por quê? Desobedecemos, logo fomos condenados. Agora o que ele está dizendo aqui é que era impossível. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós causamos a fraqueza, a enfermidade da lei. Eu trabalhei um tempo como fabricante de tanque para galvanoplastia, para fazer niquelação, cromação, banho de zinco, né? E
E uma vez eu fui numa empresa que trabalhava com bijuteria, semijoias. E lá tinha uns tanques pequenininhos, né, chamado de tambor rotativo, onde se colocava a bijuteria e eles preparavam um banho e colocava o anodo, o catodo, né, que eram as barras, e colocava o ouro. O ouro é em pó, banho de ouro. E aí aquele tamborzinho ficava girando com a bijuteria dentro. E tinha um cronômetro, né, regulava, e aí a pessoa lá tirava o tamborzinho, colocava para lavar e via se as joias estavam na tonalidade adequada, né, do ouro, na cor do ouro. E uma vez eles me ligaram, eu tinha feito um serviço, o serviço não deu certo, e eu tive que ir para São Paulo, eu lembro até hoje, que foi de madrugada, e nós tínhamos cobrado um determinado valor, calculando 2 vezes o valor do material, a despesa para ir para lá, mais a mão de obra. E eu fiz uma soldagem errada e eu contaminei o tanque. E eu tentei arrumar o tanque para não perder o serviço. E eu lembro que o encarregado da produção lá do setor chegou para mim e falou assim, olha, não adianta você tentar fazer manutenção. Nós compramos um tanque novo e você tem que fazer outro tanque. Porque uma vez que esse tanque foi contaminado, não é mais possível colocar banho de ouro dentro, porque todas as joias vão ser contaminadas. O problema não é o ouro é bom. O problema era o tanque que recebia o banho de ouro que contaminava a joia. Para Paulo, a ideia é basicamente essa. A lei é ouro, é perfeita, é valiosa. O problema somos nós, que recebemos a lei e nós estamos contaminados por causa do pecado. E aquilo que é bom se torna ruim, por conta do princípio pecaminoso que existe em nós. O que é para a vida, tornou-se para a morte. É essa a ideia de Paulo. Então, a lei não pode me salvar porque eu não sou bom. E o que é que Deus fez? O verso 3. Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Se a lei exige que um homem a cumpra, Deus enviou o seu próprio Filho na semelhança do pecado, na semelhança de homem. Jesus nasceu como qualquer um de nós aqui. É lógico que sem pecado, mas todas as nossas limitações, cansaço, fadiga, tristeza, Jesus sentiu todos esses sentimentos. Jesus teve momentos de angústia, Jesus se sentiu abandonado pelos discípulos, Jesus se sentiu cansado certas vezes, precisava se afastar para revigorar as forças. Jesus se sentiu confrontado, o estresse emocional, psicológico esteve presente em Jesus. Quando Jesus ora no Getsêmani, ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Nós temos ali o retrato humano de Jesus, cansado, desgastado, fisicamente, já no finalzinho do seu ministério. Dali ele vai seguir para a Via Crucis, para o Calvário, para a morte física. Então ele foi feito homem. Jesus sabe o que é padecer, mais do que os sacerdotes do Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus lembra que os sumos sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham uma vida privilegiada, né? Eles não precisavam ficar preocupados com o trabalho físico, braçal. Eles recebiam os dízimos, o sustento do templo, para que eles se dedicassem no trabalho religioso. E isso poderia fazer com que um sumo sacerdote não compreendesse o sofrimento do seu semelhante, porque ele não sofria. Era uma vida confortável, ele era um líder religioso. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, só que Jesus não teve vida confortável. Jesus caminhou no chão de terra batida, Jesus sentou-se com pecadores, com publicanos, Jesus teve debates terríveis com os fariseus, com os escribas, os doutores da lei. Jesus confrontou o sinédrio, Jesus operou milagres, ensinou pelas cidades. Jesus passou por todos esses processos, Jesus chorou a morte de Lázaro, Jesus sabia o que era padecer. Ele morreu de uma maneira horrível, vexatória, humilhante, carregando um patíbulo, diz os historiadores, que com quase 80 quilos, sendo constrangido por uma multidão, abandonado quando foi entregue por Judas com um beijo no rosto, dizendo, olha, com um beijo entregas o Filho de Deus. Então, meus irmãos, quando nós sofremos,
nós temos que olhar para o nosso referencial. Nosso referencial não é o pastor, não são os presbíteros. Nosso referencial é o Senhor Jesus. Ele sabe o que é padecer. Ele foi feito à semelhança da carne do pecado. Então ele sentiu as consequências da humanidade caída. Ele não pecou. Jesus não era tentado por sua natureza, ele foi tentado pelo diabo no deserto. Nós não, nós somos tentados pelo nosso coração. A gente nem precisa do diabo para nos tentar, porque o pecado habita em nós. Mas Jesus precisou ser tentado por Satanás. No entanto, ele sentiu a nossa dor, as nossas mazelas, a nossa fraqueza. E Paulo então revela qual o propósito de Deus em tudo isso, verso 4. O propósito é para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Justiça aqui é preceito. A lei de Deus, os 10 mandamentos, tinha que ser cumprido. Não tem como ir para o céu se não cumprir os 10 mandamentos. Então a coisa ficou difícil para a gente, porque a gente não consegue cumprir. Então ninguém vai para o céu. Se não obedecer, não vai. Qual foi o meio que Deus encontrou para cumprir a sua lei? Ele mandou o seu filho, que cumpriu a lei, olha só, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Agora, nós, a igreja, não andamos segundo a carne, ou seja, não estamos debaixo da lei do pecado, mas que andamos segundo o Espírito. O Espírito Santo, ele pega os méritos de Jesus, aquilo que Jesus conquistou na cruz. Tem um hino que diz, né, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tem bastante crítica sobre essa letra, mas eu quero apontar nessa direção, no sentido de perdão de pecados. O Espírito pegou isso e aplicou em nós. Então, quando Deus olha para você e olha para mim, ele não vê um pecador digno de punição e de inferno. Ele nos vê agora como pecadores justificados. Ele olha para nós, sabe que nós somos pecadores, mas ele vê a justiça do próprio Filho aplicada em nós. Isso aqui chama-se propiciação. No Antigo Testamento, era o aspergir do sangue na tampa da arca. Então Deus olha para nós e vê o sangue de Jesus aspergido na sua igreja. Veja a profecia lá em Apocalipse. Os salvos são aqueles que têm as vestes salpicadas de sangue. Isso é uma visão de propiciação. Então Deus pegou, como lá no Antigo Testamento tinha o sangue do novilho, que jogava assim, né? Aspergia. Deus pegou o sangue do próprio Filho, Jesus, e aspergiu sobre nós. Então a ira dele foi aplacada, ele não é mais o nosso inimigo. Quando Adão pecou, ele deixou uma herança para nós. Essa herança é uma dívida. Como alguém que morreu e ao invés de deixar alguma coisa boa, deixou uma dívida impagável. E o pior, nós a cada dia aumentávamos mais ainda essa dívida. Aumentávamos mais ainda essa conta. A nossa conta estava negativada. O que Deus fez? Ele transferiu do Filho o saldo positivo para a nossa conta. A riqueza da sua glória, a riqueza da obra do Calvário é transferida para nós. Isso é mérito? Nenhum. Ninguém está recebendo isso como pagamento. Como se você tivesse feito um trabalho e alguém diz assim, me dá o número da sua conta que eu vou pagar o trabalho que você fez. Isso é mérito, isso não é graça. Mas Deus não fez isso. Falou assim, você não merece. Você está me devendo muito. Só que eu vou quitar a sua dívida. Me passa a sua conta que eu vou fazer a transferência. Deus transferiu, nós não temos mais dívida. Né? Não há mais essa cobrança, esse juízo penal sobre nós. Não há mais essa questão jurídica contra nós. A segunda parte, do verso 5 ao 8, Paulo vai dizer que esse Espírito, que é o Espírito Santo, ele vai inclinar a nossa mente e o nosso coração para nós pensarmos nas coisas espirituais. Vejam, se você é crente, o Espírito Santo vai inclinar as suas afeições para que você pense nas coisas espirituais. Verso 5. Os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Não vive mais debaixo da lei. O que a lei fazia? A lei dizia, não pode
adulterar, não pode furtar, não pode matar, não pode cobiçar, não pode levantar falso testemunho. E o que isso provocava em mim? Avultava o pecado, eu tinha mais vontade de fazer. Eu citei o exemplo da grama, né, que o William mencionou. Tinha uma plaquinha lá, não pise na grama. Se não tivesse a plaquinha, a gente não pisava. Mas porque tem uma plaquinha, dá vontade de pisar na grama. Não sente no banco, tinta fresca. Você é atraído por aquilo que é proibido. A lei faz isso. A lei estimula o pecado. Agora, o Espírito Santo, ele me influencia àquilo que agrada a Deus. Eu não tenho em mim mesmo vontade de agradar a Deus, mas o Espírito Santo, ele começa a me influenciar. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, os que estão debaixo da lei inclinam-se para as coisas da carne, né? Os que são guiados pela lei do Espírito para as coisas do Espírito. Você já viu aquela expressão crente espiritual e crente carnal? Não existe. Isso aí foi uma invenção, veio da Bíblia de Scofield, né? Não há crente espiritual e crente carnal. Porque para Paulo, o carnal, ele está debaixo da lei. Quem está debaixo da lei está debaixo de condenação, então ele não é crente. Se alguém não consegue ter inclinações espirituais, é porque ele não é crente. Ou é crente ou é carnal. E o carnal é o joio, não é o trigo. Não existe joio e trigo bom e trigo ruim. Existe só trigo e joio. Ou é crente ou é carnal. Ou é salvo ou não é salvo. Então, o Espírito Santo, ele me influencia para que eu comece a pensar nas coisas espirituais. Pastor, como é que eu sei, então, que eu sou crente? Simples. O que você pensou durante a semana? O que ocupou sua mente, seu coração? Quais são as coisas que você busca para a sua satisfação pessoal? Eu só busco coisas carnais. Talvez esteja aí um indicador de que não houve conversão. Porque é onde o Espírito Santo habita, as inclinações surgem. Não há como. Eu não posso neutralizar Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, se ele está em mim, se eu sou habitado pelo Espírito, logo eu sou influenciado, impulsionado, uma compulsão no meu coração para que eu agrade a Deus. Não estou dizendo que a gente não possa ser tentado. Nós somos tentados, nós erramos às vezes, nós pecamos, também não pode viver pecando o tempo todo, né? O crente verdadeiro não pode ficar, não, eu peco o tempo todo. Não, aí tem coisa errada. Tropeçar, errar de vez em quando, buscar arrependimento, né? Penitência, pedir perdão a Deus, buscar uma vida piedosa, isso faz parte da dinâmica cristã. Agora, não ter qualquer peso de consciência, para mim tanto faz como tanto fez, não estou nem aí se a água sobe ou desce, se passa debaixo da ponte, não é crente. Não faz sentido. Não há espiritualidade. Então, logo, não há presença do Espírito, porque ele gera essa influência em nós. O verso 6, ele vai enfatizar, então, qual é o resultado dessa influência. Olha, porque a inclinação da carne, ou seja, de quem está debaixo da lei, quem não foi regenerado, é morte. Se alguém vive fazendo só o que o coração dá vontade, não estou com vontade de orar, eu não tenho vontade. Então, vive então sem orar. Eu vou fazer isso mesmo, eu vou viver assim dissolutamente. Então, vive assim. Qual o resultado? Ele diz assim, a inclinação da carne é morte. Então, essa pessoa está morta espiritualmente. Mas a inclinação do Espírito é vida espiritual e paz com Deus. E eu já tinha mencionado isso. Então, Deus não é o seu inimigo. Porque se eu vivo de maneira santa, eu não tenho Deus como meu inimigo. Eu tenho paz com Deus. Quem vive na carne pode até fazer certas coisas boas. Pode até ser generoso às vezes, ser cuidadoso com a igreja, mas no final a morte vence. Agora, quem vive segundo o Espírito pode até ter momentos de desânimo, de tristeza, de erros, de tropeços, mas no final o Espírito vence, trazendo vida e paz. E para o crente carnal, nada é louvável diante de Deus. Nem seu dízimo, nem sua frequência à igreja, nem sua generosidade, porque é necessário não fazermos por um impulso religioso, mas fazermos por uma inclinação de alguém que de fato é regenerado. Porque coisas boas qualquer ser humano pode fazer.
porque isso é instrumentalizado por Deus. O espírita pode fazer, o católico pode fazer, muito mais do que a gente. Tem gente que é ateu, se diz ateu, e faz mais obras de caridade do que a gente. Dá muito mais dinheiro, porque às vezes tem crente que é miserável, e tem gente que fala, eu não creio em Deus, mas ele é mão aberta, ele é generoso. Tem isso, claro que tem. Que cuida dos outros, instituições filantrópicas, casas de caridade, né? Instituições de ajuda a dependentes químicos, muitas vezes são dirigidas por espíritas, por pessoas, grupo pró-vida, pessoas que participam mais de trabalhos motivacionais e que não têm qualquer compromisso com o Evangelho. Por quê? Porque isso nós chamamos de graça comum. Um médico, até mesmo um político pode fazer uma coisa boa. Pasme, né? Pode. Qualquer pessoa pode ser usado por Deus para fazer uma coisa boa. Mas isso não significa que essa pessoa é alguém que vive debaixo da lei do Espírito ou que tem inclinações espirituais cujo objetivo é agradar a Deus. E o verso 7 ele diz a razão, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, quem está debaixo da lei, quem não crê no Evangelho, é inimigo de Deus. Ele está provocando a Deus. Eu citei de manhã o exemplo que eu vivi na escola, né? Eu provoquei um rapaz, era garoto, um rapaz forte, fiz uma brincadeira, ele ouviu, chegou para mim e disse assim, ó, eu te pego na saída. E eu passei vários dias fugindo dele para não apanhar depois da aula. Por quê? Porque eu provoquei a ira dele. Então, quando nós estamos debaixo da lei, nós estamos provocando a Deus. Toda vez que a gente quebra um mandamento, nós estamos desafiando Deus. Como um filho, que o pai diz assim, não faça, senão você vai tomar umas cintadas. E o filho faz e fica provocando. E vai provocando. E vai provocando. Até um momento que o pai, irado, dá-lhe uma disciplina. Basicamente é isso. A lei são as ordenanças de Deus. Então, se nós não estamos em Jesus, nós estamos debaixo da lei. Não tem só, ou você está no cinturão de Adão, a lei, ou você está no cinturão de Cristo, a lei do Espírito. Então, se você não está em Jesus, você está provocando a Deus. Cada dia, cada desejo, cada pensamento, cada atitude, cada ação, e está dizendo para Deus, vem, eu estou te provocando, eu quero briga. Né? O status do relacionamento, sabe no Facebook? Você não tem lá o amigo? Quando você entra na página de alguém que é seu amigo, não aparece lá amigos? Você vê até quem são os amigos em comum. Isso é status de relacionamento. Tem gente que o status dele está assim com Deus, inimigo. E esse aqui é o grande problema. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, verso 7. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, a inclinação da carne, ela é inimiga de Deus, porque ela não se sujeita à lei de Deus. E ela não pode, ela não consegue. O meu coração não pode se sujeitar a Deus. Meu coração resiste à lei de Deus. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu não estou inclinado pela lei do Espírito, eu não consigo agradar a Deus. Então, eu estou provocando a Deus por conta das minhas inclinações carnais. Mesmo que a gente goste, eu acho que esse aqui é o grande ponto de tensão. Porque aquilo que é certo, Paulo disse, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu, com entendimento, sei que é certo e não faço, ele vê assim que há uma luta interna, há uma luta entre o homem espiritual, entre o seu entendimento. Não é fácil. Ser cristão, ser crente, não é fácil. Se alguém estiver pensando assim, mas é tão bom, é tão maravilhoso, é tudo tão... Não é fácil. Orar é desafio. Consagrar-se a Deus é um grande desafio. Buscar conhecimento de Deus, crescer espiritualmente, é um grande desafio. Não é fácil. Então, irmãos, vida cristã é para a gente que está disposto a renunciar ao mundo. Senão é perda de tempo. Crente é soldado. Nós temos hinos no nosso inário que falam isso. Né? Nós estamos numa batalha espiritual. A gente não está num clube de campo.
Tem gente que não entendeu, ele acha que a vida cristã é férias. A vida cristã é um spa. É para fazer massagem, massagear o ego, né? É para viver cheirando flores no jardim de Deus. Não, não é nada disso. A vida cristã é batalha. A vida cristã é pegar o leão pelas barbas, é enfrentar o urso, como fez Davi. Lembra quando foi enfrentar Golias? Mas que experiência. Não, eu matei um leão, matei um urso. Crente, batalha. Todo dia, acorda pela manhã, a carne diz assim, não ora, não faça nada disso, vai tomar seu café. Jejuar, imagina, para que jejuar? Vai lá, vai escutar uma musiquinha, vai curtir, vai aproveitar seu dia. Se você não tiver disciplina, não terá a menor diferença o evangelho na sua vida, porque não há inclinações do Espírito. E aqui, quando eu falo, eu me identifico nos pontos que eu preciso e eu sei que cada um de nós tem uma identidade. E nada, irmãos, justifica a nossa negligência. A gente pode até sabotar o nosso psicológico, tentando justificar, eu tenho pouco tempo, ou eu não tenho capacidade de leitura, não, mas nada disso justifica. A gente engana o nosso semelhante, os nossos iguais. Eu posso enganar você, né? Alguém pode chegar para mim e falar, pastor, eu queria ter uma vida de oração, pastor, mas eu não tenho tempo. Agora, você não pode dizer isso para Deus, porque Deus sabe se você tem tempo ou não. Não tem como a gente enganar, né? O pastor é o igual. Eu estou no mesmo jugo, eu estou na mesma canga, a gente está na mesma caminhada, na mesma batalha cristã, todo dia arando a terra, preparando para bons frutos. Agora, se você não lançar boas sementes, com certeza não colherá bons frutos. A vida cristã requer isso de nós. O terceiro ponto, irmãos, do verso 9 ao 11, Paulo vai dizer que o Espírito produz no crente uma vida de resultados. Então não é o que eu falo, mas é o que eu demonstro. Verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui é uma referência, vós, porém, é a audiência dele. A quem Paulo está pregando? Aos judeus. É como se ele estivesse aqui e os irmãos fossem os judeus que estavam ouvindo. E agora Paulo está dizendo assim, vós, porém, vocês que estão me ouvindo, vocês não estão na carne. Vocês não estão mais debaixo da lei. Porque Paulo sabe que a igreja de Roma é uma igreja amorosa, é uma igreja missionária, é uma igreja que se preocupa com a irmandade. Paulo escreveu a igreja com o intuito de receber recursos para pregar o evangelho. Então ele sabe que é uma igreja que vai colaborar. E ele diz, vocês não estão debaixo da carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui, esse se é não é uma expressão de dúvida. Paulo não está falando assim, se o Espírito Santo habitar em vocês. Não, seria assim, já que o Espírito Santo habita em vocês. Ele tem convicção de que Deus habita naquela igreja. Assim somos nós. Então, o Espírito de Deus habita em nós. Portanto, nós temos que produzir uma vida de resultados. Verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, as minhas paixões não podem prevalecer. Os desejos que eu tenho no meu coração não podem me dominar, não podem me subjugar, não podem me sufocar. Por quê? Porque esse velho homem morreu. Morto não tem força. Morto não exerce poder. Morto não conversa. Morto não tem como se relacionar comigo. O velho homem morreu. Quando? Morreu com Cristo, lá no passado remoto, na crucificação. Então, aquele homem, aquele velho Luiz, está crucificado. Então, ele não pode mais me subjugar. Toda vez que eu sinto vontade de fazer alguma coisa que não agrada a Deus, eu faço, eu estou ressuscitando aquele velho homem. Eu estou tirando ele da cruz, dizendo, olha, desce e volta para dominar o seu escravo. Isso não pode acontecer, né? Esse aqui é o paradoxo da vida cristã. Então, nós estamos no mundo que há pecado, mas nós não pertencemos a esse mundo. Eu vivo aqui nesse mundo, mas eu olho para o mundo vindouro. Eu estou aqui com o pé levantado.
A qualquer momento eu levanto outro. A qualquer momento Deus me chama. Eu estou aqui olhando ao meu redor, mas com os olhos na eternidade. A minha perspectiva não está aqui. Eu tenho percepções daqui, dessa realidade, mas a minha projeção é para frente e para cima. Eu convivo com os meus irmãos, eu tenho direitos civis e obrigações e responsabilidades, eu compro e pago, eu voto para eleger político, eu tenho responsabilidade com meu pai, com a minha sogra, com meu sogro, com a minha esposa, com a minha filha, relacionamento com a igreja, com o trabalho, tudo. Eu estou interagindo ao meu redor com tudo aquilo que faz parte da minha existência, mas a minha projeção é a eternidade. O problema é que tem gente que não tem essa visão. Ele só olha aqui, ele só fica andando em círculo, ele só vê essa realidade, ele não consegue enxergar além, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A razão das nossas crises de existência tem como causa a nossa limitação de visão. Então nós olhamos só para essa realidade e a gente fica meio claustrofóbico, sabe? Quando você entra num lugar e você não consegue porque está tudo fechado, você esquece que fora desse ambiente existe um outro, além. Você não pode viver aquém a realidade futura, abaixo da realidade futura. Você tem que viver além da realidade presente com a perspectiva de eternidade. E isso aqui, irmãos, é fundamental, porque aí você pode enfrentar crise financeira, crise emocional, crise de saúde, crise familiar, crise de existência. Você pode passar pelo que for nessa vida, mas os seus olhos estão na eternidade. Então você tem projeção, você tem perspectiva. E aí no verso 11 ele continua dizendo assim: aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Paulo está dizendo, olha, nós trazemos as marcas da morte em nós. Nós não estamos mais mortos espiritualmente, nós não vamos mais passar pela morte eterna, mas a gente está sujeito à morte física. E esse temor da morte, que é uma realidade presente em todos nós, com o desgaste físico, com o envelhecimento, a morte está nos puxando e você não consegue vencer esse puxão, não tem como. Né? Existe uma expressão em Gênesis, eu estava estudando que no hebraico, quando Deus diz assim para a mulher que ela seria sujeita ao marido e que caberia ao marido dominá-la, né? Deus diz isso para Adão. A ideia de domínio ali era o seguinte, olha, o desejo da mulher será para o marido. O homem, ele deverá tentar controlar, não no sentido de manipular, mas no sentido de um relacionamento harmonioso, de submissão da mulher, mas que seria impossível por causa do pecado. Aquela harmonia que existia. Isso tem a ver com a relação com a terra, de onde o homem tinha sido tirado, foi tirado. Então, assim como é pó e ao pó tornarás, essa relação com a criação também foi comprometida. Então Deus nos fez do pó da terra e a nossa resistência é não voltar para o pó da terra. Do mesmo jeito que o relacionamento da mulher que foi feita para o homem, agora o homem não conseguia mais ter um relacionamento harmonioso com a mulher. Então, nossa luta todo dia é exatamente essa. A gente olha no espelho e a gente vê assim, menos um dia da nossa vida, menos um dia da nossa existência. A sepultura vai se aproximando a cada minuto, a cada momento. Nós não conseguimos resisti-la. Qual é então a nossa perspectiva? Paulo diz, o Espírito Santo, o Espírito da ressurreição, que ressuscitou a Jesus, porque Jesus foi homem e morreu fisicamente, Deus enviou o seu Espírito e o vivificou, o seu corpo mortal, ele também vai nos vivificar. E ele diz assim, pelo seu Espírito que em vós habita. Essa é a nossa perspectiva. Eu não estou morto espiritualmente e eu não morro mais eternamente. E a morte física, Deus vai trazer o meu corpo novamente. Eu vou ressuscitar. Isso aqui é doutrina, é dogma cristão. Você tem que crer na ressurreição. A ressurreição é uma doutrina que faz parte do cerne do cristianismo. Se você não crê na ressurreição, não tem como crer
no Evangelho, né? Então nós cremos na ressurreição. Qual é o resultado, então, da obra de Cristo? Paulo vai dizer agora do verso 12 ao 17, que é a parte final. Verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Então, se Deus me deu vida espiritual, eu não sou mais obrigado a viver debaixo da lei. Eu não tenho dívidas para com o meu antigo senhor, que é o pecado. Eu não sou mais obrigado a obedecê-lo. Se eu tenho desejo de me prostituir, eu não vou mais, porque eu não tenho mais obrigações com o meu antigo dono, que é o pecado. Eu não vivo mais segundo a carne, verso 13, porque se viverdes, né, se vivemos como uma pessoa regenerada ou não regenerada, nós vamos colher os frutos ou as consequências do verso 13. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, se eu viver como um regenerado, vencendo a tentação, batalhando a cada dia, sabendo que os desejos que surgem na minha mente, no meu coração, essa batalha faz parte da vida cristã, mas eu preciso vencê-las, porque uma coisa é ser tentado, outra coisa é você pecar, é desembocar no pecado. Uma coisa é você sentir desejo de fazer algo, outra coisa totalmente diferente é você viver na prática daquele erro. Então, nós somos tentados, claro que somos. Nós somos tentados pelo diabo, somos tentados pela nossa natureza, somos tentados pelo mundo. O mundo propõe tentações dia após dia, mas se nós mortificarmos, verso 13, né? Se nós matarmos as obras do corpo, os desejos das nossas faculdades mentais, não vou fazer isso porque não é essa a vontade de Deus. Subjugar o velho homem. Martinho Lutero dizia assim: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Isso aí eu não posso impedir. Mas eu posso impedir que eles façam um ninho na minha cabeça. Então eu não posso impedir a tentação, mas eu posso impedir que eu corra atrás de cumpri-las, né? De me entregar aos desejos da tentação. Você já viu uma luta em que um oponente, um lutador, ele pega o seu oponente e subjuga? Aquelas lutas de MMA, né? UFC. O camarada está lá brigando, cansado, machucado, desgastado, é sangue para todo lado, e joga no ringue para um lado, e joga para o outro, e vai. Daqui a pouco um consegue imobilizar o outro. Aí ele dá lá um golpe, torce o braço, aí o outro começa lá a bater assim, porque ele não aguenta mais. Aí o juiz vai lá, assim é a sua luta. Tem dia que a luta se intensifica. O velho homem tenta te dar um nocaute, você vai daqui, vai dali, vai na oração, vai nas escrituras, vai no jejum, pede um aconselhamento, uma orientação, resiste, não é agora. Chega uma hora que você imobiliza. O velho homem é subjugado. E aí, o verso 13 diz que se nós fizermos isso, mortificar as obras do corpo, aí nós vamos viver. Então viram que a vida cristã é luta. Eu fico vendo esse movimento romantizado do evangelho atual, eu fico pensando, meu Deus do céu. Né? As pessoas não entenderam o que é evangelho, porque não é fácil a vida cristã. Quando alguém vem para a igreja achando que vai ser tudo mil maravilhas, um mar de rosas, não dura, é como a semente que cai entre espinhos. Logo os espinhos sufocam a semente e ela não aguenta, não sobrevive. Verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui é a primeira vez que Paulo vai usar o título filhos de Deus. Daqui em diante ele vai nos chamar de filhos de Deus. Que coisa boa. Escravos do pecado, agora filho. O pecado era o Senhor, você não tinha direito a nada, vivia subjugado. Agora você é filho de Deus. E como filho de Deus você tem herança. Jesus é seu irmão mais velho. Você tem uma família onde você é adotado. Então nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A ideia de guiar aqui é mortificar os efeitos da carne. Tem gente que acha que ser guiado por Deus
é quando você vai tomar uma decisão. Surgiu uma porta de emprego. Deus, me guia, né? Me dá a direção. Eu estou procurando alguma coisa para fazer. Surgiu uma oportunidade. Deus está me guiando. Não é nesse sentido. Guiar aqui é ter o Espírito Santo como seu condutor, o seu guia. Como alguém, quando você vai para uma viagem, os irmãos fazem muitas viagens internacionais, sabe do que eu estou falando, né? Quando você vai lá para os Estados Unidos ou viaja pela Europa, você não procura um guia para não ficar gastando muito euro, muito dólar. Às vezes corre risco, né? Então você pega um guia e o guia te leva nos pontos turísticos, nos lugares seguros, ele conversa, né, com os nativos, ele traduz, ele te ajuda, ele te orienta. Nós estamos numa jornada, caminhando para o céu. O Espírito Santo tem que ser o nosso guia. Eu não posso ouvir as vozes ao meu redor. Há muitas vozes ecoando por aí. Ideologias, movimentos, filosofias, conceitos pragmáticos, né, palestrantes, políticos, ideólogos, professores, tem de tudo, religiosos, pregadores, apóstolos, bispos, tem anjo, tem de tudo, revelação, tem tantas vozes ao nosso redor que se você ficar com comichão no ouvido para escutar isso, meus irmãos, você nunca terá o guia correto. Nunca. O WhatsApp mostra isso, né? É tanto vídeo que tem nos grupos e de tantos amigos que a gente tem, são tantas vozes. Do vídeo você vai assim, esse é bom, esse descarta, esse é bom, descarta. Se você der ouvido a qualquer voz, você jamais será guiado pelo Espírito Santo. Agora, ser guiado pelo Espírito requer boa vontade. Porque se você for num determinado lugar, vamos supor que você vai fazer uma trilha. Nós fizemos lá no Mato Grosso, em Bonito. Eu tinha um guia, ele ia na frente. Tinha lugares assim, as cachoeiras, foram horas, né, no meio da mata. Você já imaginou se a gente pensar assim, quer saber de uma coisa? Deixa esse guia seguir o caminho dele, eu vou ficar aqui nessa cachoeira, ou eu vou seguir aqui pelo... Ele falava, cuidado, aqui tem perigo de onça, né, aqui pode ter cobra, e conhece o lugar, o ambiente. Se você falar assim, eu não quero guia, você certamente vai ser prejudicado. E tem que estar atento ao guia. O guia está te conduzindo, né? Uma vez eu ouvi de um pastor que foi fazer uma trilha e ficou olhando para a natureza. Quando olhou para frente, cadê o pessoal? Sumiram. Aí ele disse que subiu na árvore e ficou assim, pessoal, gente, socorro, estou perdido. E ficou, até que passou outras pessoas lá e ele disse, rapaz, não sei o que eu faço, para onde eu vou. Não pode, tem gente que está perdido. Ele fica olhando a paisagem do mundo e deixa de ouvir o guia. O Espírito Santo nos fala na palavra. Às vezes não é agradável, não é fácil. Ainda mais nós que estamos acostumados à sensação de mérito, de reconhecimento, né, de correspondência. É tão gostoso, você vai no banco e o gerente fala assim, tem uma linha de crédito aí, hein? Se você precisar de dinheiro, não é assim? Se precisar, fala comigo. Pré-aprovado. Faz o seguinte, você não precisa nem falar comigo. Só digita a sua senha no caixa eletrônico, cai na hora na sua conta. A gente tem aquela sensação, olha que coisa boa. Né? Você vai financiar um carro, uma casa, e alguém diz assim, nossa, seu score aqui é excelente. A hora que você quiser, está aprovado. Aí você tem aquela sensação de reconhecimento. Você vai fazer um passeio, você entra numa loja e você tem condições financeiras para comprar alguma coisa, e você olha um celular, uma TV, seja lá o que for, e você diz assim, não, eu quero comprar porque eu tenho dinheiro que é fruto do meu trabalho, e aí você compra. De vez em quando eu vou num extra aqui, sai alguém lá com uma TV desse tamanho assim, procurando o caminho, né? Eu falo assim, se exibindo para a gente, né? Com a TV Smart. Mas é bom, é fruto do trabalho. Não, tem a Black Friday, né? Você vai lá, puxa, olha, 50% de desconto. Eu nunca tenho dinheiro para comprar na Black Friday. É impressionante. Falo, o ano que vem eu compro. O ano que vem chega e, meu Deus do céu, já teve a semana inteira de Black Friday e eu não consegui na semana inteira. Às vezes acontece isso. Passa o seu cartão, você fica assim, bom, tinha 70, tinha 90, gastei 30 no outro mercado, nossa, só faltava não passar isso aqui.
né? Aí dá não autorizado, você olha para a fila, está todo mundo olhando para você. Você tem aquela sensação de incapacidade, isso é natural. O problema é que a gente traz essa visão de consumo para a igreja. E aí o pastor está pregando e fala assim, eu também já não gostei. Você está falando que eu sou pecador? Ele fala que a lei de Deus também, não, eu sou tão esforçado, eu dou o dízimo, eu venho todo domingo na igreja, tem irmão que vem uma vez por mês, eu venho todo domingo e eu tenho que ouvir isso. Mas não é assim que funciona. O guia sabe exatamente o que a gente tem que ouvir. Verso 15, porque nós não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor. O escravo tinha medo. O escravo, quando ele desobedecia, o senhor dele dava-lhe uma punição. Ele não tinha vontade própria. Com Deus não é assim. Você não precisa ter medo de Deus. A gente fica em pânico. Ai, meu Deus, eu pequei. Não. A relação com Deus não é uma relação de escravidão. A relação de respeito, reverência e temor é diferente de medo. Eu tenho uma filha, os irmãos que têm filhos não querem que seus filhos tenham medo. Não faz sentido, né? O filho ficar em pânico na frente do pai. Não é essa a intenção. O pai não irrita o filho, mas os filhos respeitam e temem a autoridade do pai. Porque perceberam que infringiram um princípio, um preceito, uma ordenança, uma orientação do pai. Mas qual é a resposta do pai? Verso 15, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo instrumentaliza isso. Eu tenho um tio adotado, um irmão adotado e um sobrinho adotado. Então eu sei o que é ter gente adotada na família, né? Não tem nenhuma dificuldade de relacionamento. Em nenhum momento a família trata eles de maneira diferente. Meu tio se afastou, né? Tem praticamente nenhum contato. Mas o meu sobrinho e o meu irmão mais novo, são adotados. Estava até esses dias conversando, a minha irmã estava explicando para mim, para a Patrícia, sobre o jeito do meu cunhado e o jeito dela. E aí o meu sobrinho, que é adotado, falou assim, mãe, eu acho que eu puxei o pai. E ela sorriu e contou para a gente assim, olha, ele tem tanta convicção do vínculo que ele esquece que ele é adotado. Ele vê assim, o pai falou, eu puxei o pai. É essa a sensação que a gente tem de proximidade, de comunhão. Isso é ser aceito. Deus não nos tem como escravos. Se não fizer certo, você vai levar uma surra. Não é isso. Você não está acorrentado. Não tem uma bola no seu pé e você está arrastando aquela bola de ferro, igual aqueles filmes antigos. Não tem isso. Você é um filho. E quando nós erramos, nós dizemos Pai. Pai nosso. Né? É essa relação de paternidade. Por quê? Verso 16. Porque o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A convicção interna, Deus testifica aqui, dentro do meu coração. Há um testemunho interno, um convencimento de que alguma coisa é verdadeira. Né? João Calvino chamava isso de o testemunho interno do Espírito. Só os crentes têm. Você passa pelo que for. Já devem os irmãos terem vivido isso. Você passa por uma situação tão difícil e chora, é um desgaste emocional, você enfrenta tanta luta, mas aí quando você para e você acalma, Deus vem ao seu coração e diz assim, você é meu filho, você é meu, você me pertence. Tem um hino que eu canto quase toda terça-feira que eu dirijo a reunião de oração, o hino 223 do Inário, que diz assim, buscou-me com ternura. Olha o que diz o hino, ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me, achei-te, de agora em diante és meu. É como alguém que estava lá largado na rua, abandonado, sem família, né? Às margens da sociedade. Deus vem, pega pela mão, te levanta e diz no seu ouvido, eu te achei, você é meu. É essa relação de paternidade que o Espírito Santo confirma no nosso coração. E aí, verso 17, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Meu sobrinho que é adotado é herdeiro de tudo que meu cunhado tem.
O meu cunhado comprou mais um carro. E eu falei assim para minha irmã, o carro vai ficar na garagem, ele trabalha. Eu falei, não, esse carro é para o João Vitor. Eu vou ter que cortar, para não ouvir depois a pregação no YouTube. Esse carro é para o João Vitor. Direito de um filho. O pai tem o prazer em dar. E se tem um irmão mais velho, aqui no caso é Cristo, co-herdeiro. Nós herdamos as bênçãos vindouras. Qual é a nossa herança? Novo céu e nova terra. Então não fique preocupado se você não conseguir nessa existência tudo o que você quer. Se você não tiver o melhor carro, a melhor casa, a melhor posição financeira, a melhor saúde, você vai herdar um novo céu e uma nova terra. Lembrei aqui do pastor Milton. Os pastores mais abastados faziam aquelas excursões para Jerusalém, para Israel, $4.000. Chegava o pastor Milton e falava assim, e aí pastor, pede para a igreja pagar. Ele falou assim, rapaz, para que eu vou para Jerusalém se a nova Jerusalém já está garantida? E foi. Verdade. Talvez você não faça essa viagem pelo mundo, mas nós temos a garantia do novo céu e da nova terra. Como nós sabemos isso? Terminando o versículo 17, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se você padece, não é padecer no sentido de passar necessidade. Se você resiste às tentações, porque Cristo venceu o pecado, então você será glorificado também. Então esse corpo que hoje te dá trabalho, que envelhece, que fica doente, que traz tentações, que tem necessidades que urge, que você fala, ai meu Deus, eu preciso satisfazer esse desejo do meu coração, essa necessidade física, seja lá o que for, esse corpo vai ser glorificado e você não mais será escravizado pelos desejos da carne. A tristeza, a angústia, o desânimo. Às vezes nós ficamos cansados como um soldado que já está há muito tempo numa batalha. Mas às vezes essa batalha já foi vencida, a guerra já foi vencida e você não teve a percepção ainda. Você está escutando lá os tiros do canhão. Tum, 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 não é aquele barulho? Mas de uma batalha que já foi vencida. Os últimos tiros de uma guerra que já foi vencida. Então, não escutou o comandante ainda dizendo assim, a guerra acabou. Então você está no campo de batalha, às vezes está entrincheirado, está com a arma na mão, está lá, de prontidão, pronto para morrer ou viver, seja o que for, mas continua firme na batalha, porque nós seremos glorificados. E, irmãos, eu concluo então com 4 observações importantes. Primeiro, nós cristãos não podemos viver pecando. Nós podemos ser tentados a todo instante, mas nós temos que resistir à tentação. Então, esse negócio de, eu pequei, pedi perdão, aí vai e faz de novo, pede perdão e faz de novo, sem disciplina, sem vontade, isso não é atitude cristã. Quando vivemos em Cristo, segundo observação, nós somos inclinados pelo Espírito para vivermos de maneira que agrada a Deus. Ninguém pode viver desobedecendo a Deus se é uma nova criatura. Então, se você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, você tem que agradar a Deus. Terceira observação, o resultado dessa nova vida em Cristo glorifica a Deus aqui e agora, mas nos leva para a glória eterna. Estejamos nesse mundo, então, com os pés levantados e com os olhos na eternidade. Quarta e última observação. É certo que os sofrimentos desta vida não se podem comparar com a glória do porvir. Eu não sei o que você está passando, não sei das suas dificuldades, mas uma coisa eu sei. Nada do que você está passando pode ser comparado com a glória do porvir. Então, tudo isso que te traz sofrimento hoje será retirado da sua existência. Você não vai mais chorar por causa de pecado, não vai mais chorar por causa de alguma frustração. Você vai chorar porque estará na presença de Deus, de alegria, de triunfo e de vitória.